Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia uns 2 meses que eu tinha me separado. Só que em vez de pedir pouso para minha mãe, resolvi alugar um canto para mim. Na separação, a gente tinha dividido tudo, coisas de casa, o dinheiro que tínhamos na conta conjunta. Felizmente, tudo se deu assim, numa boa, quer dizer, na medida do possível, né? Porque uma separação nunca é fácil. Por indicação de um amigo, acabei achando uma casa no bairro em que ele morava. Casinha simples, pequena, um quarto só, inclusive a dona só alugava para casal sem filhos ou pessoa solteira. E sem pet. Tivesse cachorro ou gato, negativo. No meu caso, era o imóvel ideal, inclusive o valor do aluguel, que cabia direitinho no meu bolso. Logo nos primeiros dias eu fui me ambientando e acabei conhecendo os vizinhos da casa do lado. Quer dizer, conhecer é força de expressão, porque não chegamos nem a trocar meia dúzia de palavras. Nos cumprimentamos rapidamente e tudo ficou por isso mesmo. Nessa casa em questão, morava uma família e olha, tinha uma garota que ficou na minha cabeça, de saída. Eu, inclusive, a vi pela primeira vez no dia em que fui dar uma olhada na casa. Não tinha nem alugado ainda. Pensa numa menina bonita, só que ela nem me olhou na cara. Saiu pelo portão, passou assim bem do meu lado e não deu a mínima. Até parei para acompanhá-la, com o olhar, até ela virar a esquina. E fiquei ali, sabe, olhando de longe. A dona da casa, que também estava ali do meu lado, até me olhou assim, mas de um jeito meio esquisito nessa hora. Deve ter visto eu olhando para a menina, né? Bom, o fato é que desde o primeiro momento fiquei curioso para conhecer essa garota. Saber mais a seu respeito, seu nome, sua idade, se tinha namorados. Ela devia ser filha do casal que eu tinha cumprimentado naquele primeiro dia. O fato é que toda vez que a via, não conseguia tirar os olhos dela. Não me cansava de admirá-la. No entanto, nunca pintou uma chance, assim, da gente ficar frente a frente, de conversarmos um pouco. Até que perto de completar 2 meses que eu já estava morando ali, vi que eles estavam comemorando o aniversário de alguém na casa do lado. Dali da sala, escutei as palmas, o pessoal cantando parabéns. Era um sábado. E eu já tinha percebido um certo movimento ali de pessoas, só que não sabia o motivo. Estava explicado agora, né? Era uma festa de aniversário. Naturalmente não fui convidado, até porque não conhecia ninguém. Não fazia nem ideia de quem fosse o aniversariante. Quis o destino, no entanto, que justamente no dia seguinte, um domingo, eu encontrasse essa minha vizinha ali na frente. Ela tinha, sei lá, ido até o... Eu tinha ido colocar o lixo na lixeira. E fiquei um pouco mais ali tomando um arzinho, quando ela saiu pelo portão mexendo no telefone celular. Parecia distraída, tanto que nem me viu. Estava toda arrumada. E como não estávamos assim muito longe um do outro, pude sentir também o seu perfume. Num impulso, puxei assunto. Bom dia, vizinha. Tudo bom? Ela me olhou assim, deu um sorrisinho e só falou aquilo, tudo. Para quebrar o gelo, até porque ela falou aquilo e logo voltou a sua atenção pro telefone, eu falei assim em tom de brincadeira. Quer dizer que teve festa de aniversário ontem e nem para me convidar, né? Ela voltou a me olhar, dessa vez um pouco surpresa. E aí falou, pois é, coisa da doida da minha mãe. É? Quer dizer que ela estava de aniversário? Bom, na verdade era eu. Aí eles fizeram uma festinha surpresa para mim, mas nem teve nada demais, foi só um bolinho. Ora, quer dizer que foi você, então? Bom, meus parabéns, então. Minha vontade, claro, era lhe dar os parabéns completo,
como manda a cartilha, né? Um abraço, um beijo no rosto. Só que fiquei meio sem jeito. Aquela era a primeira vez que a gente conversava. De todo modo, ainda falei: puxa vida, eu não sei nem seu nome ainda. Ela falou que era Milena. E antes que eu me apresentasse, aquele carro encostou do lado. Ele então se despediu rapidamente de mim e já foi entrando no carro. Como sentou ali no banco de trás, concluí que fosse um carro de aplicativo. Por isso, inclusive, que ela não parava de olhar para o celular. Devia estar acompanhando o trajeto do carro, né? Foi o nosso primeiro contato. E olha, de perto, a danada era mais bonita ainda. Sem contar que era cheirosa demais. Fiquei ali repetindo o seu nome no pensamento: Milena. Seu rostinho também não me saiu mais da cabeça. Será que ela estava indo encontrar alguém? Alguma amiga? Ou será que era algum namorado? Incrível. Mas depois que a gente teve aquele papo rápido ali, um primeiro contato, não consegui mais parar de pensar nessa menina. E toda vez que a via, sentia o coração dando aquele alarme. Vai entender, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Tinha inclusive jurado para mim mesmo que não ia me meter com mulher tão cedo. E no entanto, poucos dias depois, bati os olhos na Milena e já fiquei todo sentimental. Ela devia ter uns 19 anos, 20 talvez, enquanto eu já estava beirando os 30, né? Mas isso era só um detalhe. Volta e meia a gente se via, se cumprimentava. Mas olha, demorou uma eternidade para pintar outra chance de termos outra conversa. Lembro que foi num domingo. Eu estava saindo de casa. Abri o portão, tirei o carro para fora e quando ia voltar para fechar, vi que ela estava ali, na frente. Parecia meio agitada, nervosa. A gente se cumprimentou, perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: mais ou menos. Estou tentando chamar um carro de aplicativo aqui, mas não tem nenhum disponível. Deve ser porque é domingo hoje, né? E também por causa do horário. Com certeza é por isso. Justamente hoje que eu tenho compromisso. Foi no impulso que, ouvindo ela falar naquilo, eu falei: Milena, se você quiser, posso te dar uma carona. Não estou fazendo nada de importante mesmo. Você faria isso por mim? Mas eu não queria atrapalhar. Não vai atrapalhar nada. Repito, não estou fazendo nada de importante. Ela então me contou que precisava chegar no centro, próximo à Praça Carlos Gomes, até a 1h da tarde. Enfim, eu estava indo ao mercado, mas podia fazer isso depois, né? De modo que levei na boa. E aproveitei para puxar assunto, saber mais coisas a seu respeito. Só não tive coragem de perguntar se ela tinha namorado. Quem sabe estava indo encontrar o cara no centro. Sei que quando chegamos ela agradeceu. Disse que se não tivesse sido eu, ela ia chegar atrasada e perder o compromisso. Juro. Me deu até vontade de ficar ali estacionado, só para ver com quem que ela ia se encontrar. Mas aí pensei: meu Deus, eu estou agindo como um menino bobo. E aí achei melhor puxar o carro. De todo modo, voltei para casa me sentindo feliz. Só pelo fato de ter ficado aquele pouco tempo na sua companhia. E eu ter ficado sabendo de algumas coisas sobre ela. Meu Deus, vai entender o coração da gente, né? Aquilo era tão pouco, para não dizer nada. E mesmo assim, já me senti todo feliz. O melhor da história foi que depois desse dia, da carona, sempre que a gente se via, trocávamos algumas palavras. Por mais rápido que fosse. Aquela carona acabou nos aproximando, de certo modo. Eu tinha contado para ela que era separado e que não tinha filhos. Mas repito, não tive coragem de perguntar dela se ela tinha compromisso com alguém. Só que convenhamos, né? Não devia ter.
Até porque não ficaria chamando o carro de aplicativo toda hora. O namorado dela viria buscá-la, se ela tivesse alguém. E desde que eu me mudei para aquela casa, nunca havia acompanhada de cara nenhum. Sempre que havia, ou ela estava sozinha, ou então com alguém da família. Isso, não vou negar, deixou meu coração cheio de ilusão, por mais bobo que possa parecer. O fato é que volta e meia a gente se encontrava ali na frente, conversava um pouco, ou então ali por cima do muro. Tudo muito rápido, mas pouco a pouco, ela foi entrando no meu pensamento, entrando na minha alma, meu coração bobo, e foi dominando a minha mente. Ela não era só uma menina bonita. Ela parecia uma princesa. Juro por Deus. E o pior de tudo é que mesmo sabendo que não devia ter chance com ela, eu fui me encantando, a ponto de viver com o seu rosto no pensamento o dia todo. Um dia a gente conversou. Não sei de onde tirei coragem para fazer aquele convite. Na verdade, primeiro, perguntei aquilo que já devia ter perguntado há muito tempo, né? Se ela tinha alguém, namorado, um paquera. Eu já imaginava a resposta. Mas nada melhor do que ouvir, né? Ela deu uma franzida na testa, como se aquele assunto a incomodasse. Depois falou: então, Luciano, eu até estava saindo com um carinha lá do meu serviço, mas a gente acabou brigando, meio que se afastou. Era o que eu queria ouvir. Era tudo o que eu queria escutar. E vem cá, se é assim, se eu te convidasse pra gente fazer alguma coisa, pode ser uma pizza, um barzinho, um cinema, o que você me diria? Ela ficou me olhando, meio pensativa, depois falou aquilo que na verdade nem era a resposta, né? Então, Luciano, não sei, quem sabe, antes que a coragem fosse embora, e para não acabar perdendo aquela chance única, eu arrisquei. Você vai fazer o que hoje? Tem algum compromisso? A gente podia combinar para hoje, né? Ir num lugar bacana. Juro que pela cara que ela fez, imaginei que ela fosse me dar uma desculpa, inventar um pretexto, só para me dar um fora. Mas depois de pensar um pouco, para minha surpresa, ela acabou topando. Chegou a falar: tá aí, acho que vai ser uma boa. Tô mesmo precisando dar uma passeada. Olha, eu nem acreditei. Marcamos ali na frente mesmo, 20h da noite. E depois resolveríamos para onde a gente ia. Olha, pensa na minha ansiedade. Cheguei a sentir até uma dor no peito, de tão forte que o coração batia. Aliás, fiquei até com medo que me desse um piripaque e eu tivesse até de cancelar o nosso encontro. Pode parecer que é exagero meu, mas não era. Saí com o carro, fiquei parado ali na frente da casa dela, esperando, até que dali a pouco ela apareceu. Meu Deus, estava tão linda, porque ela se arrumou pra gente sair. Linda. Ai, meu Deus. E cheirosa, toda perfumada. Ela deixou na minha escolha aonde que a gente iria. E no fim, acabamos indo a um lugar que eu sempre quis conhecer, mas onde nunca tinha ido. Desde o começo, eu tentei deixar claro o meu interesse por ela. Falamos sobre o relacionamento que ela havia terminado fazia pouco tempo. Também falei do meu casamento, da minha separação. E olha, teve uma hora que eu quase lhe dei um beijo. Foi um triz. Na última hora, deu aquela insegurança, sabe? Aquele medo de avançar o sinal. E eu recuei. Depois que voltamos, eu parei ali na frente com o carro. E quando a gente foi se despedir, aí eu pensei comigo mesmo, assim, é agora ou nunca, né? Arrisquei a sorte e fui com tudo, direto na boca. Não foi aquele beijo
Mas, pelo menos aconteceu. Ela tinha a boquinha tão macia. Eu até ia beijá-la de novo. Mas aí, meio sem jeito, ela falou que precisava entrar e já foi abrindo a porta do carro. Como já tínhamos trocado telefones, perguntei se podia mandar mensagem depois. E ela falou que sim. Quer saber? Não consegui dormir aquela noite. Deitei o cabeção do travesseiro e fiquei ali pensando nessa garota o tempo todo, no nosso encontro, em tudo que a gente conversou e principalmente naquele beijo. Será que naquelas alturas eu já estava começando a me apaixonar? Varei a madrugada pensando nela, sonhando acordado, até fazendo planos, viajando na minha imaginação. No domingo, lhe mandei uma mensagem convidando ela para a gente ir no cinema, depois do almoço. Só que sua resposta dessa vez me deixou muito frustrado. Ela falou que não podia. Tá certo, né? Não pode, não pode. Pediu desculpa, mas falou que tinha um compromisso ao qual não podia faltar. Aliás, eu já tinha notado que ela quase não parava em casa no domingo, principalmente depois do almoço. Olha, me deu até vontade de perguntar que compromisso que era. Mas fiquei com medo de levar uma invertida. De todo modo, perguntei se ela não queria carona. Falei que a levaria sem problemas, como já tinha feito naquele outro dia. Mas dessa vez ela respondeu que não precisava. Ia chamar um carro de aplicativo. Achei que se fosse insistir ela poderia ficar zangada e fiquei por ali. Me coloquei no meu lugar. Deixei tudo por isso mesmo. Só que passei aquele domingo todo com aquele aperto no peito. Pensando no tal do compromisso que ela tinha. Fiquei me perguntando se ela tinha gostado daquele nosso encontro. É duro quando você não sabe, né? Você está encantado pela pessoa, mas não sabe se a recíproca é verdadeira. E se não for, problema maior foi que depois daquele dia que a gente saiu, senti que ela começou a me dar assim umas invertidas. De um modo sutil, com todo o jeitinho do mundo, mas eu senti. Sempre que eu mandava mensagem, ela não entrava muito na conversa. Dava assim respostas bem curtas, meio evasivas. Se eu perguntasse se estava tudo bem, por exemplo, ela respondia naquela base, tudo. Só isso. Parecia que eu não estava com interesse nenhum no assunto. E principalmente em mim. E quando eu perguntava quando que a gente ia marcar de sair de novo, ela só respondia daquele jeito. Não sei. Qualquer hora. É que está muito corrido para mim. Olha só, se eu fosse muito estúpido para não perceber que ela não estava afim. O problema é que quando a gente está gostando, não desiste, né? Toda vez que eu pensava em tirar meu time de campo, eu lembrava daquele beijo, daquela boca linda, doce, macia, e aí já voltava a carga. Teve um sábado à noite que eu saí na janela e vi que tinha um carro branco parado ali na frente da casa dela. Nem dei muita bola, até porque podia ser qualquer pessoa, um parente. Voltei a assistir televisão. Só que toda vez que eu saía na janela, aquele carro continuava ali. O detalhe é que dava para ver que tinha alguém ali dentro. Dava para ver, assim, o reflexo de algumas luzinhas, assim, que pareciam vir do interior do carro. Não dava exatamente para ver se tinha pessoa, mas tudo indicava que sim. Não sei explicar, mas quando eu percebi isso, me deu uma coisa tão ruim. Será que é Milena? Mas se é ela, tá com outra pessoa. No impulso, só para tirar a prova, peguei o celular e liguei para ela. Só que no segundo toque, em vez de atender, adivinha, ela encerrou a ligação.
Bandida. Bandida. Encerrou a ligação. Como se não quisesse ser atrapalhada. Meu coração bateu mais forte nessa hora. Claro que era ela que estava ali naquele carro, né? Quem estava com ela eu não sabia. Mas só podia ser um marigó. Só podia ser homem. Olha, eu não consegui mais sair daquela janela. Fiquei de olho naquele carro. Olha, durante, acredite quem quiser, mais de 1 hora. Até que, de repente, a porta do passageiro finalmente se abriu. E apesar de eu já estar meio que esperando por isso, saiu ninguém menos do que ela, a Milena. Detalhe, cruel, detalhe xarope. Quando estava entrando pelo portão, ela deu uma olhadinha na direção da casa, especificamente na janela, e com toda certeza deve ter me visto ali, por trás da cortina espiando. Só que passou reto, cabeça baixa, sem nem olhar para mim, depois que olhou e viu que tinha alguém ali. E só podia ser eu, né? Minha mãe que não ia ficar espiando. Olha, eu fiquei tão amargurado. E sem pensar muito, mandei aquela mensagem. Vi você descendo do carro agora. Você estava com alguém? Sua resposta me deixou ainda mais devastado do que eu já estava. Sim, Luciano. Lembra daquele carinha do meu trabalho? Eu te falei que estava saindo com ele? Pois então, a gente voltou. Na verdade, resolvemos assumir um namoro sério. Você entende, né? Ela queria que eu entendesse. Passei a legítima noite de cão, sem conseguir tirar esse episódio da cabeça. E o pior foi que no dia seguinte vi aquele carro parado ali na frente de novo. E depois também vi os dois saindo pelo portão de mãozinha dada e entrando no veículo. Aquele carro bendito. A Milena e aquele intruso. Ou será que o intruso era eu? Olha, eu fiquei tão amargurado, tão triste, por bobo que isso possa parecer, porque eu admito que é meio ridículo, infantil. Eu me interessar por uma menina que nunca me deu esperança nenhuma e tá com o coração ali cheio de ilusão. Tudo por conta daquele nosso encontro e daquele nosso beijo. Eu fiquei lembrando, na verdade, o que mais me levou a esse ponto foi que eu fiquei recordei 1 milhão de vezes aquele beijo, de maneira que beijei essa mulher mais de 1000 vezes. Em pensamento, é claro, né? Mas em que, para nossa cabeça, pensamento é como se estivesse acontecendo de novo, né? Tudo por causa daquele único beijo que eu, com a minha iniciativa, consegui multiplicar por 1000. No fim, fiquei chupando no dedo. Porque ela reatou com o cara. E pro meu castigo, ele inclusive começou a frequentar a casa dela. De modo que volta e meia, eu acabava vendo os dois juntos. Final de semana, principalmente. O que só aumentava aquele aperto que eu sentia no coração. Meu drama começou ali. Meu tormento. Porque me dei conta de que estava gostando dela de verdade. E como é dolorido sofrer por paixão. Por alguém que não tá nem aí, né? Durmo, acordo, levanto, almoço, janto, trabalho, passo o dia pensando nessa menina. Enquanto ela nem lembra que eu existo. Só tem olhos e pensamentos para aquele outro. Brigaram, o cara, em vez de se mudar, até de cidade, ir para outro país, procurar outra mulher, não! Voltou a encher a paciência dela. E ela parece que gostou, porque acabou voltando com ele. É duro admitir, sabe? A gente tem vergonha de dizer que tem despeito. Mas que inveja que eu tenho desse cara. Que ciúme, que raiva. Só Deus mesmo para saber o quanto eu estou sofrendo
o quanto eu queria, infelizmente não posso, estar no lugar dele. E ele está no meu. Só para ver o quanto que dói uma saudade. Só que por mais que eu queira, não tô no lugar dele, nem ele tá no meu. Ele tá lá, aproveitando a vida ao lado dela, e eu tô aqui, choramingando como um menino apaixonado. Quer dizer, menino já não sou mais, mas apaixonado estou até o último fio de cabelo.